Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, a paz de Jesus, o amor de Maria. Convido você a se inscrever no meu canal, espalhar esse vídeo para várias pessoas, para acompanhar conosco o Seminário de Vida no Espírito Santo. E hoje é o nosso primeiro tema do seminário, o semeador. Então você que tem a palavra de Deus, ou você que vai pregar o seminário um dia, Lucas capítulo 8, versículo do 5 ao versículo 15. E a palavra de Deus diz assim: Saiu o semeador a semear a sua semente. Ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou, por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ele os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu frutos 100 por um. Dito isso, Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eis o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem Satanás e lhes rouba a palavra do coração, para que não creia e nem se salve. Aqueles que recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus que acolhem com alegria, mas não têm raiz, por creem a ter certo tempo e na hora da provação abandona. A que caiu entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. O que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Palavra da nossa salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, queria que você aprendesse algumas coisas importantes. Aqui nós estamos falando dos três inimigos da alma. O semeador saiu a semear. O que é a semente? A palavra de Deus. Quem é o semeador? Nosso Senhor Jesus Cristo. E os três tipos de terreno prefiguram os três inimigos da alma do homem. O primeiro inimigo é o demônio. Aí você vai entender de maneira simples, São João da Cruz dizendo: tirada pelos pássaros é o demônio, sufocada pelos espinhos é o mundo, queimada pela ausência de raiz é a carne. Então eu vou repetir para vocês. A palavra, a semente tirada pelos pássaros é o demônio, sufocada pelos espinhos é o mundo, queimada pela ausência de raiz profunda é a carne. Então nós temos três inimigos, e São João da Cruz vai dizer, esses três inimigos estão entrelaçados entre si. Se você vence um, você dá a vitória a todos os outros, você vai vencer todos. Mas se um ganhar, ele fortalece todos e você vai perder. Então vamos trabalhar. Quais são os inimigos? Número 1, primeiro inimigo é Satanás. A Bíblia diz que o diabo é o ladrão da palavra. O diabo veio para roubar a palavra do seu coração. João 10:10, Jesus diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E o Evangelho de Lucas é claro, roubar a palavra para que não creia e não se salve. Aqui há um peso. Ou seja, quando o diabo tira a palavra de nós, ele tira a fé e tira a nossa salvação. Porque a palavra produz a fé e ela é a palavra da nossa salvação. Olha a gravidade disso. Satanás vem para roubar a palavra. Aqui é bom lembrar vocês duas coisas importantes. Primeiro, que o diabo existe. 1 João 3:8. Tá? Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se o diabo não existe, o pecado não existe. Se o pecado não existe, Jesus morreu em vão. Então Jesus veio a esse mundo por uma única razão: vencer Satanás. Parágrafo 391 ao 395 do Catecismo, parágrafo 2854, diz de maneira clara: Satanás não é apenas uma figura, é um anjo decaído, destronado, e ele existe. Então se você encontrar algum padre, algum bispo, algum teólogo dizendo que o diabo não existe, é heresia. Ele é qualquer coisa menos católica, porque a nossa fé nos diz que o diabo existe e que ele quer roubar a palavra do nosso coração. Então é bom você, como católico, saber algumas coisas importantíssimas. Por exemplo, se Satanás quer roubar a palavra, quando ele tira a palavra do homem, ele inspira o homem a fazer horrores. O que está atrás do terrorismo que mata a criança aos pedaços? Satanás. O que está atrás do nazismo? Satanás. O que está atrás do comunismo, dos famosos gulas lá da União Soviética? Satanás. O que está atrás das torturas, dos assassinatos, dos abortos? Satanás. É o diabo que veio para roubar, para matar e para destruir.
tá? Não esqueça que o demônio tem aquilo que nós chamamos as coisas principais dele. O diabo é o pai da mentira, João 8,44, aonde reina a mentira, reina Satanás. O diabo trouxe a morte ao mundo, Gênesis 3, de 1 ao 8, e Sabedoria 2,24, a morte de todo mundo por inveja do demônio. O demônio é destruidor, o demônio é sedutor, Apocalipse 12, versículo 7, ele quer dividir, ele quer destruir. Então, meu irmão, não brinque de ser católico, porque Satanás não brinca de ser Satanás, e ele quer roubar a palavra do seu coração. É bom lembrar o que São Jerônimo dizia: ignorar as sagradas escrituras é ignorar Cristo, desconhecer a palavra é desconhecer Cristo. E aqui está uma coisa importante: a Bíblia fechada, ela é um livro, a Bíblia aberta é a palavra de Deus falando conosco. E como que o diabo está trabalhando para roubar a palavra? Vou lembrar vocês, isso aqui na minha mão é o Catecismo da Igreja. Parágrafo 141. A igreja sempre venerou as divinas escrituras da mesma forma com como ela venera o próprio corpo de Jesus. Olha, a palavra faz a Eucaristia e a Eucaristia vem da palavra. É triste você ir em retiro de jovens que eles, em vez de colocar a Bíblia num ambão, colocam um tambor esquisito lá e põem a palavra de Deus em cima de um tambor. Ô gente, misericórdia, a igreja venera a Sagrada Escritura como ela venera a Eucaristia. Está no Verbo Domini, e está lá no Concílio Vaticano II e está no Catecismo. E no parágrafo 108 diz assim: todavia, a fé cristã não é a religião de um livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de um verbo mudo, mas de um verbo encarnado e vivo. Para que as escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo pelo Espírito Santo, abra a nossa compreensão da Sagrada Escritura. Olha a profundidade disso. Então, Santo Isidoro de Sevilha dizia: quando você reza, você fala com Deus. Quando você lê a palavra, Deus fala com você. E como que o diabo é sujo? A pessoa vai na missa do domingo, o evangelho entra daqui e sai de lá. Hoje católico leva celular para a igreja, na hora da pregação do grupo de oração, está mexendo no celular. Isso é uma vergonha. Pessoas que estão indo para os nossos grupos de oração, que não levam a Bíblia, mas levam o celular. Esquece a Bíblia, mas não esquece o celular. Veja como que o diabo é o ladrão da palavra. Pessoas da renovação, de grupo de oração, que não tem Bíblia, mas tem o celular. O celular está ocupando o lugar da palavra de Deus no nosso coração. E isso não pode acontecer. Não permita Satanás roubar a palavra de Deus de você. E o que era a palavra de Deus? Eu vou explicar para vocês assim de maneira profunda e direta. Por exemplo, Salmo 106, versículo 20. O Senhor enviou sua palavra para curá-los e arrancá-los da morte. A palavra cura e a palavra arranca o ser humano da morte. Qual morte? Morte eterna. Salmo 118, versículo 105. Vossa palavra é um facho de luz que ilumina os meus passos. O Salmo 118, versículo 9. Como um jovem manterá pura a sua vida, sendo fiel à vossa palavra. Sendo fiel à vossa palavra. Salmo 92, versículo 5. Digno de fé é a vossa palavra. Sabedoria 16, versículo 12. Não é unguento que cura, mas a vossa palavra cura todas as coisas. Isaías 40, versículo 8. A erva seca, o capim fenece, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 55, versículo 10 e 11. Tal como a chuva que desce do céu e para lá não volta, sem molhar a terra e regar para produzir o fruto, a palavra que sai da minha boca não retorna para mim sem produzir o seu fruto. Jeremias 23, versículo 29. Não se assemelha ao fogo a minha palavra, tal como o martelo que fende a rocha é a minha palavra no coração do ser humano. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Lucas 21, 33. Céus e terra passarão, mas a minha
palavra não passará. A palavra de Deus é eterna. E na carta de Paulo a Timóteo, gente, tem um texto maravilhoso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. A palavra de Deus nos capacita para toda boa obra. E lá em Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então veja, meu irmão, quando o diabo rouba a palavra, ele rouba a fé, e para que você não creia e não se salva. Pela palavra tem a fé e pela palavra está a nossa salvação. Quando o padre lê o evangelho, ele fala palavra da nossa salvação. Então eu peço você que vai fazer esse seminário de vida comigo, não deixa Satanás roubar a palavra do seu coração. Não leve celular para grupo de oração, leve a Bíblia para o seu grupo de oração. Eu tenho um celular na Bíblia. Não, a Bíblia no celular não, você tem aplicativo. Isso distrai você e a distração rouba a palavra do seu coração. Vou lembrar o que Santo Isidoro de Sevilha dizia: a Bíblia fechada é um livro, a Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. São Jerônimo vai mais além: amarás a Sagrada Escritura e não amarás os prazeres da carne. Falei muito sobre o primeiro inimigo para dizer: você não permita Satanás roubar a palavra do seu coração, porque ele é o ladrão da palavra. O segundo inimigo da palavra, meus irmãos, é o mais fácil de você vencer, é o mundo. Por que que o mundo é inimigo da palavra, tá? E São João da Cruz vai dizer que o mundo é o mais fácil. O mundo é o mais fácil de ser vencido. Jesus diz, João 16:33, no mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. Para você vencer o mundo, é necessário uma tomada de decisão. Mateus 5,37, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Você vai ter que romper com o mundo, ou servir ao mundo, ou servir a Jesus. Os dois não vai dar. Ou amamos o mundo com as suas delícias, ideologias e mentira, ou nós amamos Jesus com a sua verdade e com a sua salvação. Está lá, ó, Tiago capítulo 4, versículo 4. Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quem é amigo da ideologia de gênero, quem é amigo das ideias do aborto, do assassinato, quem é adepto das práticas LGBTQIA+, 1, 2, 3, 4, se torna inimigo de Deus. Porque nós não somos inimigos, temos que ser amigo. João 15, versículo 18 ao 22. Se o mundo vos odeia, sabei que ele me odiou primeiro. É bom que você saiba. Grava no seu coração: o mundo odeia o evangelho, o mundo odeia a verdade, o mundo odeia Jesus. Esse sistema do mundo trabalha contra os nossos valores. As novelas da Globo trabalham contra os nossos valores. As propagandas do mundo trabalham contra nossos valores. O mundo odeia o evangelho de Cristo, tá? 1 João 2, versículo 15, a palavra diz, de maneira clara: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, pois se alguém ama o mundo, o amor de Deus não permanece nele. O mundo e suas concupiscências passam, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Então, meu irmãozinho, a gente já ia falar do último: seguir Jesus e o mundo não dá. Não tem como você atravessar um rio com o pé numa barca e o pé na outra. Chega um momento que você vai precisar decidir. Ou pula para a direita, ou pula para a esquerda. Ou você segue o evangelho de Jesus, ou você segue o que o mundo prega. O mundo prega a euforia da cachaça, da balada, a euforia da droga. Jesus prega a alegria de um divertimento santo, sadio, uma alegria que vem do céu. O mundo prega a morte, aborto, assassinato, pena de morte. O mundo prega terrorismo. Jesus prega a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mundo te deixa escravo, escravo da mentira, escravo do ódio, escravo da prostituição, escravo das práticas homossexuais, escravo de tudo. Jesus prega a liberdade. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:36, a palavra diz para nós: se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O mundo prega o apego aos bens, Jesus pega o desapego, a caridade. Então não tem como. Eu só queria lembrar, para mudar de assunto, que a única pessoa na Bíblia
que encontrou Jesus, aqui o meu irmão Magal que está gravando, essa pessoa encontrou e não quis seguir Jesus. Sabe quem foi? O jovem rico. Ele veio todo alegre falar com Jesus, ele obedecia todos os mandamentos, mas era apegado às riquezas, e ele saiu muito triste quando Jesus disse para ele: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. A pessoa que tem o coração no mundo, dificilmente ele seguirá nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, toma uma decisão, rompa com aquilo que o mundo prega, rompa com as ideias de aborto, de ideologia de gênero, de cultura da morte, essa ideia que nada mais é errado desde que te faça feliz. Isso é coisa de Satanás. O certo é certo e o errado é errado. Aquilo que o mundo prega está errado, o que a igreja prega está certo. Não esqueça disso. Cuidado com as ideologias mundanas, essa ideia que a partir de agora está tudo permitido, que o ser humano tem que fazer a vida dele o que ele quiser, que você tem o direito de ser feliz. Isso é estratégia de Satanás para escravizar você. Rompa com o mundo. Adultério ainda é pecado, roubo ainda é pecado, fornicação ainda é pecado, sexo entre casais e namorados ainda é pecado, práticas homossexuais ainda é pecado, e nós não mudamos o poder da poderosa palavra de Deus. E o terceiro inimigo que cada um de nós tem para vencer, tá? É a carne. Então eu vou repetir o que eu falei para vocês no início, né, Magal? Tirada pelos pássaros, Satanás, tá? Sufocada pelos espinhos, o mundo. Queimada pela ausência de raiz, a carne. Aí São João da Cruz, ele vai dizer de maneira cruel, eu termino aqui com vocês. Ele diz assim: não culpe o demônio por tudo, porque muitas vezes o homem é o demônio de si mesmo. Gente, aqui tá uma coisa forte, tá? A porta continua estreita, gente. A porta não passou por reforma. Não se muda o evangelho para agradar a minha vida e a sua vida. Eu e você temos que mudar a nossa vida para agradar o evangelho de Jesus. A carne é a nossa batalha para vencer o homem velho que ainda está dentro de nós. As nossas más inclinações. E todos nós temos ela. Por exemplo, Santo Inácio de Loyola, ele escrevia na mão o pecado que ele queria vencer. E na hora da morte estava lacrada a mão dele e ele morreu lutando contra o orgulho. Talvez alguns de nós, a nossa luta é contra o orgulho. Lembra que o orgulho é um pecado tão diabólico que ele fez o maior anjo do céu se tornar Satanás. O orgulho me faz parecido com o demônio, a mentira me faz filho do demônio e a inveja me faz pior do que o demônio, porque um diabo não tem inveja de outro diabo e um ser humano tem inveja de todo ser humano. São Francisco de Sales era colérico, ele precisou vencer ele mesmo. São Francisco de Assis teve que pular na roseira para poder viver a castidade. A roseira chegar, caiu os espinhos, porque o fogo estava demais dentro dele. São Bernardo, quando tinha uma mulher pelada, pulou dentro de um tanque de água gelada de acabar o fogo, ou seja, para vencer os desejos carnais. São João Maria Vianney, quando ia comer, comia muita batata e às vezes jogava cinza em cima da comida para vencer a gula. São Bento pulou no espinheiro para viver a castidade. Como você vai vencer a carne? É aquela história dos dois lobos, né? Dentro de você tem dois lobos brigando. Qual vai vencer? Aquele que se alimentar. Não alimente os desejos da carne com pensamentos impuros, com coisas impuras, com olhares impuros, com séries impuras, com vídeos impuros, com foto impura, porque se você alimentar sua carne, você vai perder. Por isso que o Salmo 100 diz: não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Jesus vai dizer em Mateus, no Sermão da Montanha: o olho é uma lâmpada do seu corpo. Se o olho vê treva, todo o seu corpo se torna em treva. Romanos capítulo 8, versículo 8: os que vivem segundo a carne não pode agradar a Deus. Gálatas 5,17: os desejos da carne se opõem aos desejos do Espírito e vice-versa, a carne combate o Espírito. Gálatas 5:24 e 25: aqueles que são de Jesus crucificaram a sua carne, crucificaram os seus desejos. Como diz aquela música da Aline Brasil, né? É crucificar meu eu. Na cruz eu preciso crucificar o meu eu, as minhas vontades, os meus desejos, para fazer a vontade do Cristo. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renuncie a seus desejos carnais, seus impulsos. Pegue a sua cruz e me siga. E eu quero terminar dizendo algumas coisas importantes para vocês. Sansão, o homem mais forte da Bíblia, tá? Foi vencido pela carne. Conheceu uma Dalila e a casa caiu. Salomão, depois de velho, um velho tarado, as mulheres desviou ele, foi vencido pela carne. Davi, o rei segundo o coração de Deus, o homem que teve 3 unção profética, unção real, unção sacerdotal, foi vencido pela carne.
Olha como que o demônio trabalha. As pessoas grandes da Bíblia perderam para a carne. E houve um homem que venceu a carne, José do Egito. Quando a mulher de Potifar partiu para cima dele, ele correu e fugiu dela. Então, você quer vencer, meu irmão, os pecados da carne? Jejum e mortificação é a primeira coisa. Vida sacramental, confissão e eucaristia. E a terceira coisa, mais importante, vigilância. Mateus 26:41. Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigilância, vigia seu celular, cuidado com pornografia no celular, cuidado com foto impura, bloqueia pessoas que te mandam pornografia, sai dos grupos de zap que manda coisa para você, vigia seu jeito de vestir, cuidado com os ambientes, com as baladas que você frequenta com mulher nua, pelada, cuidado com as danças sensuais, que esses forró rala coxa que só Jesus na causa, cuidado com os funk do capeta, tudo quanto é tipo de dança sensual excita você, foge das danças sensuais. 2 Timóteo 2:22, fugir das paixões da mocidade. Então, terminando, os três inimigos do homem, o demônio, o mundo e a carne. Esses três você tem que vencê-los para que a palavra de Deus produza fruto na sua vida. E não esqueça que Jesus fala que para produzir fruto tem que ser pela perseverança. O coração bom retém a palavra, guarda a palavra e produz fruto. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, mas pela perseverança. Então é necessário que você que tem um coração bom persevere para produzir fruto. E permita-me rezar por você agora. Pai, em nome de Jesus e pela intercessão da Virgem Maria, a tua palavra diz: derramarei sobre vós águas puras e vos purificarei. Eu quero te pedir agora a água do Espírito Santo sendo derramada sobre cada coração que vai ouvir esse seminário. Que Satanás não roube a palavra do coração deles. Que ela não seja sufocada pelos espinhos. E aonde tiver pedra e pedregulho, seja derretido pela água viva do teu Espírito, para que esse coração produza fruto 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, pela intercessão de São João Paulo II, batiza cada filho amado que está nos assistindo no teu Espírito Santo agora. Derrama a sua água viva, derrama a sua água pura, derrama a sua água pura nesse coração de pedra. E a tua palavra vai dizer lá em Jeremias 23:25, que a tua palavra se assemelha a um martelo que fende a rocha. Eu quero te pedir agora, se existe algum coração de pedra que vai assistir esse vídeo, quebra esse coração de pedra com o martelo de fogo da tua palavra. Aleluia! A tua palavra se assemelha ao martelo que fende a rocha. Eu peço por todos aqueles jovens que estão lutando contra os pecados da carne, meninos homossexuais lutando para vencer esses espinhos, batiza eles no Espírito Santo. Jovens lutando para viver a castidade, batiza no Espírito Santo. Jovens lutando para vencer a masturbação e a pornografia, lava eles agora na água viva do teu Espírito Santo agora. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a unção do Espírito Santo seja derramado sobre cada um deles agora. Se existe algum homem casado que vai assistir, que está lutando para vencer o adultério, lava essa sexualidade na água viva do Espírito Santo. Dá para esse meu irmão agora o dom da fidelidade. Pai, em nome de Jesus, quebra agora os corações orgulhosos, quebra agora aqueles apegados às riquezas, apegados ao dinheiro, apegados à corrupção, que o teu Espírito Santo lave esse coração, que ele se converta e que ele produza fruto 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Deus abençoe você, que Nossa Senhora te cubra com um manto sagrado e que você possa produzir fruto pela perseverança, guardando a palavra no seu coração. Fogo na alma e até o próximo vídeo. Aleluia!